Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura tirada do livro de Daniel fala da condenação de 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Sidraque, Misaque e Abidênago, à fornalha ardente, porque eles se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor na Babilônia. No meio da fornalha, eles caminham de um lado para o outro, porque um anjo é enviado por Deus a fim de impedir que o fogo os atinja. Mas a frase central desta narrativa é esta resposta ao interrogatório do rei. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A fidelidade daqueles jovens é absoluta. Eles sabem que Deus tem poder de libertá-los do fogo e do rei. Mas eles estão dispostos a servir a Deus ainda que eles tenham que sofrer a morte. Isso nos envergonha, porque quando vem alguém perguntar ao padre alguma coisa, geralmente perguntam ao padre não apenas o que devem fazer, mas e se eu fizer isso, padre? O que vai acontecer? Eu vou morrer? Estão esperando que o padre diga, faze isto, não faças aquilo, e não te preocupe que não vai acontecer a morte, não vai acontecer nada. Exemplo, chega um médico e diz, olha, você tem que se operar. Por quê? Porque se você não se operar, na próxima gravidez você vai morrer. Chegam para o padre perguntando, e agora, padre, o que eu faço? Eu vou morrer? Estão esperando que o padre diga 2 coisas. Ou você pode se operar, que não tem nenhum problema, porque isso não é pecado, o que seria mentira. Ou então, não se opere, porque na próxima gravidez a senhora não vai morrer. Mas uma coisa que ela não está disposta a ouvir de jeito nenhum é, não se opere, mesmo que a senhora tenha que morrer na outra gravidez. Os jovens estavam dispostos a morrer, se necessário, para não pecar. Mas hoje encontramos cristãos que não estão nem um pouco dispostos à morte. Querem alguma coisa eficiente que os livre do pecado, mas também da morte e de algum prejuízo. Padre, eu ouvi dizer que o método Billings não funciona, é verdade? Porque eu não posso ter filho agora. Eu quero não usar anticoncepcionais, mas se eu não usar, eu vou ter filho? Querem que o padre diga, fica tranquilo ou tranquila que esse método é eficaz. Mas não estão dispostos a ouvir. Rejeitem a anticoncepção, aceitem os filhos que Deus lhe der, e se vocês, usando da continência periódica, mesmo assim conceberem, alegrem-se e não se importem sequer com a hipótese real ou fantasiosa de uma morte durante a gravidez, porque é 1000 vezes preferível morrer a pecar. A Igreja não está aqui para oferecer uma maneira infalível de se livrar de uma coisa indesejável chamada filho. Nem está aqui para assegurar muito dinheiro, saúde, sorte, prosperidade. Jesus nunca prometeu isso. A nossa fidelidade a Deus deve ser incondicional. Ele pode nos livrar de todos os perigos, mas estamos dispostos a servi-lo até o fim, mesmo que Ele queira que nós enfrentemos a morte. A fidelidade de Jesus a seu Pai, obediente até a morte, deve ser a nossa também. Deus recompensou a fidelidade desses jovens e causou admiração no rei Nabucodonosor. O Evangelho hoje fala sobre a verdade e a liberdade. É um diálogo de Jesus com os judeus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O discípulo não é apenas aquele que ouve, mas o que permanece na palavra ouvida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um nexo indissolúvel entre a verdade e a liberdade. Esta frasezinha, que é tão importante, causou uma reação nos ouvintes.
libertar, mas nós não somos escravos. Nós somos descendentes de Abraão. Como pode dizer, vos tornareis livres? E Jesus adverte-os de uma escravidão que eles não estão percebendo. Quem comete pecado é escravo do pecado. Vós que vos dizeis livres, na verdade sois escravos, porque pecais, e não podeis deixar de pecar. Sois escravizados pela pior das escravidões. O escravo não permanece sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. A palavra latina que quer dizer filho também quer dizer livre. Havia uma oposição entre os livres e os escravos. Numa casa havia os filhos, que eram livres, e os que trabalhavam para o pai de família, que eram escravos. Jesus é o filho, ele é livre. Aqueles a quem ele está se dirigindo são escravos do pecado, mas o filho quer torná-los livres, ou se preferirem, o filho quer torná-los filhos, porque filho e livre é a mesma coisa. E ele nos veio trazer a filiação divina, que coincide com a liberdade. Que coisa linda! Mas os ouvintes não estão entendendo. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Vós procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que ouvi junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Mais tarde ele vai dizer, o vosso pai é o diabo, aquele que não permaneceu na verdade, aquele que é pai da mentira, e aquele que é homicida desde o princípio. Quando mente, faz aquilo que lhe é próprio. Mentira, fuga da verdade. Homicídio, desejo de matar. Isso tudo é próprio do diabo. Nosso pai é Abraão. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão creu e viveu conforme a sua fé. Mas vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Então replicaram, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Se Deus fosse vosso pai, certamente vós me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Em outras palavras, quem ama o pai tem que amar também o filho. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Jesus está tentando convencer os seus ouvintes de que eles precisam ser libertados. Mas o pior escravo é o que não reconhece a própria escravidão e não aceita a libertação. O adúltero que acha que tem o direito de adulterar e não quer ser livre do adultério, coitado. O que pratica o pecado contra a natureza do homossexualismo, que acha que não precisa de libertação, que precisa de reconhecimento dos seus direitos de pecar e que considera o homossexualismo um orgulho a ser exibido nas passeatas das ruas e das praças. Coitado, é escravo, mas não reconhece a própria escravidão e não aceita a verdade que liberta. A mentira pode ser doce, mas ela é ilusória. Se alguém disser para você, diabético, coma doce, sem dúvida esta palavra é agradável, mas o doce vai matá-lo. Se, porém, alguém disser a verdade, abstenha-se de muitos alimentos, esta palavra é dura, mas vai salvar a vida do diabético. Assim é a igreja. A igreja nos traz a verdade. A verdade nos salva, nos ilumina, nos liberta. Mas há aqueles que fogem da verdade para buscar a facilidade, ainda que essa facilidade os conduza à perdição. A decisão é nossa e passa pelo nosso coração. Tomara que queiramos obedecer com a mesma doçura com que obedeceu Maria Santíssima. Que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa mãe.